ele se preocupa com a nossa reputação. Se você sabe aí na sua casa as atrocidades que você fez. Forte. Vamos lá? Hello! Eclesiastes. Estamos de volta. O projeto de leitura bíblica deste canal. Para quem não sabe, estou aí numa empreitada ousada, eu diria, de ler a Bíblia toda em vídeo nesse canal. Não ler a Bíblia toda em vídeo, porque senão os vídeos seriam de muitos minutos. A ideia é, em um vídeo, eu vou ler um livro inteiro da Bíblia com vocês e eu vou comentando num estilo mais vlog, mostrando e falando e curiosidades e tudo mais. Hoje nós vamos ler Eclesiastes. Um livro meio deprê, eu tava um pouco desanimada pra ler ele, mas eu assisti o vídeo do Bible Project, um vídeo indispensável, muito interessante de assistir. Antes de você começar a ler algum livro da Bíblia, vai lá no YouTube, Bible Project em português. Eu me enrolo, gente, quando tem que misturar inglês e português. Bible Project em português. Eles já têm o canal em português, tem um canal em inglês também, se você quiser treinar o seu inglês, fica aí a dica. E aí você assiste o vídeo do livro de Eclesiastes ou o vídeo do livro que você for ler. E já começa assim. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade, qual o sentido das coisas, qual o sentido de tudo. Mas eu fui assistir esse vídeo do Bible Project, que já começa explicando. Essa palavra vaidade, tudo é sem sentido, tudo é inútil, enfim. Ela, na verdade, no hebraico, é revel. É como se fosse vapor, literalmente, ela significa vapor ou fumaça. É pra justamente dar essa ideia de que a vida é passageira, ela é instável, ela é paradoxa, ela é, enfim, passa rápido e a gente não consegue compreender. Já daí essa explicação dá muito mais sentido pro livro de Eclesiastes, né? A moral da história é realmente falar que tudo que nós fazemos sem Deus, se nós não encontramos o nosso prazer em Deus, o sentido da vida em Deus, tudo vai ser inútil, tudo vai ser sem sentido. Então, é um livro muito legal, né? Muito legal pra gente refletir, um livro muito importante. E eu vou ler com vocês a introdução dessa Bíblia aqui, que eu não gosto dela, que fique claro, a mensagem. Por quê? Porque eu acho que ela muda muito. Parece que você tá lendo uma história, né? Tipo, claro que a Bíblia é história, mas tipo assim, parece que você tá lendo um outro livro que tá parafraseando a Bíblia. Mas essa minha é de estudo, né? E eu gosto bastante das introduções que ela dá, das explicações que ela dá antes de começar o livro. Então, eu vou ler aqui com vocês também. Eu mostrei eu mais cedinho lendo o capítulo 1 e agora eu vou ler com vocês a introdução, dei essa pequena explicação e vamos depois continuar lendo. Nos outros vídeos que eu fiz, eu vou deixar aqui pra vocês, teve um que eu li em um dia só, teve outro que eu li em uma semana. Eu não vou estabelecer uma meta específica para esse, mas eu vou tentar ler esse um dia só, no caso hoje, né? Porque esse só tem 12 capítulos, Eclesiastes. É um livro mais curtinho, só que assim, eu tô numa vibe esse ano, numa leitura mais reflexiva, sabe? Meditando na palavra, refletindo, aprendendo, estudando. Então é assim que nós leremos. Se vai ser em um dia, 2 ou 3 ou 4 ou uma semana, a gente não sabe. Mas vai ser em um vídeo. E eu vou tentar resumir o máximo possível para não ficar um vídeo gigante para vocês. Um textão. Diferente dos animais, que parecem bem satisfeitos em ser apenas eles mesmos, nós humanos estamos sempre procurando meios de ser mais do que somos, ou mesmo ser outra pessoa. Exploramos o país por instigação, examinamos nossa alma em busca de sentido, compramos o mundo pensando no prazer. Tentamos de tudo. Nossas incursões sempre aparentam ser promissoras no início, mas nada parece nos satisfazer. Por isso, intensificamos nossos esforços e quanto mais nos dedicamos a algo, menos extraímos dele. Algumas pessoas
pessoas acordam cedo e empreendem uma jornada tediosa e repetitiva. Outros parecem nunca aprender e se debatem por aí a vida inteira, tornando-se cada vez menos humanos com o passar dos anos, até que, ao morrer, não resta humanidade o bastante para compor um cadáver. Muitos ficam surpresos de encontrar esse tipo de texto na Bíblia. No entanto, é o mais enfático e necessário na Bíblia no que diz respeito a cessar nossas fúteis tentativas de fazer algo da nossa vida de modo que possamos prestar toda a atenção em Deus e, assim, descobrir quem Ele é e o que empreende para fazer algo de nós. Sua tarefa é expor a total incapacidade humana de encontrar o sentido e a completude da vida por nós mesmos. Eclesiastes faz uma limpeza geral na nossa alma, removendo a espiritualidade habitual. Aí sim, estamos prontos para a visitação de Deus, revelada em Jesus Cristo. Eclesiastes é um livro que lembra João Batista. Funciona não como uma refeição, mas como um banho. Não é alimento, é limpeza. Lemos Eclesiastes para nos lavar e ficar limpos da ilusão, das opiniões, das ideias idólatras e dos sentimentos que causam revolta. Consiste na exposição e rejeição da expectativa arrogante e equivocada de que podemos viver a nossa vida por nós mesmos de acordo com as nossas regras. Forte. Vamos lá? Capítulo 1 já fiz minhas anotações aqui, que foi as que eu falei pra vocês, né? De tudo é vaidade, que revela em hebraico, que é citada 38 vezes essa palavra no livro de Eclesiastes. E vamos para o capítulo 2. Quer que eu leia pra vocês em inglês? Vou ler só o primeiro versículo. I said in my heart, come now, I will test you with pleasure. Enjoy yourself, but behold, this also was vanity. I said of laughter, it is mad, and of pleasure, what use is it? I searched with my heart how to cheer my body with wine, my heart still guiding me with wisdom, and how to lay hold on till I might see what was good for the children of men to do under heaven during the few days of their life I made for the children of men. Li o capítulo 2, não tem nada a comentar por enquanto. Vou começar a trabalhar agora e aí depois eu volto aqui quando eu for ler mais. Lunch break. Chegaram os meus containers de sabonete, shampoo e condicionador. Vieram com isso aqui, ó. Só que eles são de papel, né? Vai ser aqui, hein? Que tenso. Tô tensa. Lindo. Eu queria que fosse de vidro, mas pelo preço, né, meus amores? Eu tava esperando demais. Shampoo, condicionador e sabonete. Vou encher o sabonete. As palavras. Quando a Deus fizeres algum Ecclesiastes 3. There is a time for everything. That seems to be policy of being their Bom dia, tudo bom? Falei ontem que ia ler talvez em um dia, né? Porque o livro é curtinho, mas não li nada. Ontem li só os 3 capítulos mesmo. Aí hoje de manhã acordei, já li o capítulo 4 e o 5. Mas eu li ouvindo, né? Então eu ouvi. E aí, quando eu chegar em casa, eu vou ler e grifar as partes que me falaram mais comigo. E comentar um pouquinho com vocês sobre o que chamou minha atenção até agora. Mas é isso, são 7h42. E eu já fui pra academia. Agora eu vou tomar um café da manhã, enquanto eu leio a Bíblia também. Bom dia!
Maria. Estou aqui lendo o capítulo 3. Fala do tempo para todas as coisas, né? E também fala aquela parte, ele colocou o desejo da eternidade no nosso coração. Versículo 11. Ele fez tudo ao seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Sei também que poder comer, beber e ser recompensado por todo o seu trabalho é um presente de Deus. Eu achei muito interessante que ele fala que você aproveitar da sua vida, das coisas que você, do fruto do seu trabalho, é um presente de Deus, né? E às vezes a gente tá tão focado mesmo, ou enfim, nos nossos objetivos, nas nossas metas, nas coisas que a gente quer fazer, produtividade e tudo mais, que a gente esquece de desfrutar das coisas que Deus tem dado pra gente, né? A gente esquece de desfrutar das alegrias que Deus ele proporciona, do fruto do nosso trabalho mesmo, né? Do nosso dinheiro, falando assim mais claramente, né? E é uma coisa que a gente tem que se policiar. Coisa que eu vejo no meio de nós jovens é que a gente tá sempre querendo construir algo mais, a gente tá sempre querendo mais, aprendendo muito e conquistando nosso espaço no mundo. Mas se a gente não entender o tempo certo para todas as coisas, a gente vai chegar lá no final da nossa vida, vai olhar para trás e vai falar, tá, eu construí tudo isso, mas pra quê? Tudo é vaidade. Se a gente não aproveita o tempo certo de cada coisa, se a gente não entende que mesmo hoje existe o tempo de se esforçar, de dar o nosso máximo, de ser produtivo, mas também existe o tempo de aproveitar, também existe o tempo de desfrutar do nosso trabalho. E esse é um discurso que a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente que usa disso como desculpa pra ser irresponsável, pra não fazer o que tem que ser feito. Mas também tem muita gente que vai pro outro extremo, que entra nessa linha de superprodutividade e não aproveita o que deve ser aproveitado. Então, a gente entender que existe tempo certo pra todas as coisas, né? E que a gente tem que achar esse tempo em Deus e pedir o direcionamento de Deus para entender qual é o tempo da nossa vida, sabe? Qual é o tempo do nosso dia. Parar e perceber, olha, aqui já deu o meu tempo aqui, já deu o meu tempo de fazer essa coisa. O que esse livro fala pra gente, né? Que sem Deus, sem o direcionamento de Deus, a gente não consegue discernir o tempo de cada coisa na nossa vida. Deus, ele quer esse balanço na nossa vida. E ele quer nos direcionar a isso. Que nós possamos estar sensíveis mesmo ao tempo de Deus para as nossas vidas e aproveitar cada momento, cada coisa no seu momento. Agora eu vou ter um compromisso, depois eu vou continuar lendo os outros capítulos. É mega curtinho o livro de Eclesiastes, né? Mas eu subestimei o quão ocupada eu estaria esse final de semana. Mas eu tô indo pro 6, porque como eu disse, eu estou lendo aos poucos, meditando, não tô lendo na correria. E uma coisa que eu achei interessante nesse capítulo foi... Eu vou colocar o celular aqui pra não ficar segurando, peraí. No capítulo 5, que ele fala assim, no versículo 2. Não abra a boca precipitadamente, nem se apresse no seu coração para proferir alguma palavra diante de Deus. Que é aquela questão de que é melhor não prometer do que você prometer e não cumprir. Das muitas ocupações brotam os sonhos. Do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar,
pecar. Nem diga ao mensageiro do templo: o meu voto foi um engano. Em meio a tantos sonhos vazios e palavras inúteis, tema a Deus. Essa parte que me chamou a atenção, né? Porque tem esse versículo que é bem conhecido. Todos os versículos são bem conhecidos. Principalmente quando a gente vai fazer um jejum, quando a gente vai se comprometer a fazer alguma coisa pra Deus, um propósito, enfim. Uma coisa que dure mais tempo, né? Que realmente exija um comprometimento da nossa parte. É muito falado, né? Que é melhor você não prometer do que você prometer e não cumprir. Mas essa parte que eu achei interessante, no versículo 7. Em meio a tantos sonhos vazios e palavras inúteis, tema a Deus. Muitas vezes, nós agimos muito... Muitas vezes a gente age muito pelo impulso ali, do calor do momento, ou algum desejo que a gente tem. E a gente promete coisas ou fala coisas que a gente sabe que a gente não vai fazer. Isso não se aplica só a promessas pra Deus, mas promessas para as pessoas mesmo ao nosso redor, né? A palavra fala que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. É muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente fala, tomar cuidado com as nossas palavras, principalmente, né, como cristãos. Nós temos que ter palavra, né? A gente não pode ser aquela pessoa, assim, que a gente às vezes até leva na brincadeira, assim, tipo, ai, não, fulano a gente sabe que ele fala, mas não espera muito, sabe? Tipo, não fica, sabe, aquela pessoa que perde o crédito mesmo, né, com os outros. Nós temos que ser aquela pessoa, que eles olham pra gente assim, não, se a Lívia falou, não preciso ficar confirmando, não preciso ficar duvidando, ela falou, ela vai fazer, né? E se você não for fazer, porque a gente também não é perfeito, mas ter esse... prezar mesmo pela nossa reputação, a imagem que a gente tá passando pras pessoas e principalmente pra Deus. Não quer dizer que a gente não vá fazer votos com Deus, realmente coisas como o jejum, por exemplo, né? Que nos aproximam do nosso relacionamento com Deus, que trabalham na nossa vida, no nosso espírito, né? Mas fazer isso com consciência, né? Sem fazer promessas absurdas. Começar aos poucos, Depois eu vou fazer um vídeo sobre jejum. É melhor prometer pouco e conseguir cumprir e aos poucos ir aumentando, né, as promessas, do que prometer coisas grandes e, enfim, e depois largar de mão e não fazer, e não levar aquilo em consideração, né? Tratar como algo que não tem nada a ver. Porque Deus, ele vê e ele se importa. Agora eu vou tomar café da manhã. Já bebi os meus 800 ml de água. Eu vou correr porque eu tenho que sair de casa 9h30. E é isso. Hoje eu finalmente gravei um vídeo com meu primo. Se já tiver saído, eu vou deixar o link pra vocês. No versículo 8, que fala assim. Vou pegar uma versão em português, que eu tô lendo em inglês. Simplesmente. Saímos da igreja, fomos almoçar fora. Aí eu cheguei da igreja, tava com muito sono. Dormi. Tirei um cochilo que era pra ser meia hora, porque eu ia acordar, ia continuar lendo, ia terminar de gravar esse vídeo. Ia ser muito produtiva. Não fui. Eu simplesmente dormi. O fim das coisas é melhor do que o início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, por que os dias do passado foram melhores que os dias de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. E aí tem duas coisas aqui, sobre o paciente ser melhor que o orgulhoso. Na minha interpretação, significa que nós precisamos ser pacientes e humildes, né? Pode não ter nada a ver, tá? Quando as coisas se concretizam na nossa vida, a gente olha pra trás e a gente vê tudo que a gente passou, tudo que a gente, enfim, né, fez pra chegar até onde tá, e a gente agradece a Deus por ter sido daquela forma, né? Mas quando a gente tá vivendo na impaciência dos nossos dias, a gente quer muitas vezes, por orgulho, meio que pra provar pra sei lá quem, sabe? Provar pras pessoas que nós somos capazes, que a gente tá vencendo na vida, que a gente tá crescendo, que a gente tá construindo alguma coisa. E a palavra já nos instrui, né? Sobre a paciência. Sobre entender que o fim das coisas ele é melhor do que o começo. Sobre entender que Deus ele está no controle de tudo, né? Então, assim, esse livro ele fala muito sobre isso, né? Basicamente. Sobre entender que Deus ele está no controle de todas as coisas da nossa vida e que a gente não precisa
ficar apressado, nem estressado, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. A ira se aloja no íntimo dos tolos. A ira só permanece no coração dos tolos. Mas o tolo, ele insiste em permanecer com aquela ira. O tolo, ele insiste em deixar aquele sentimento de raiva, de mágoa, de tudo que causa raiva no coração dele ali, né, gerando coisas ruins. E quando nós temos sabedoria, quando nós temos Deus na nossa vida, nós nos desfazemos desse sentimento, sabe? A ira pode até vir, a raiva, momentos de raiva, podem até acontecer, mas logo, logo a gente se desfaz daquilo, a gente coloca diante de Deus, porque é coisa de tolo, é coisa de pessoas sem sabedoria. Deixar com que aquilo fique no nosso coração, no fundo só faz mal para nós mesmos. Então, é isso. Que mais? O versículo 12 fala que a sabedoria ela preserva a vida de quem a possui. Isso é muito real, porque o tolo ele guarda mágoa, o tolo ele fala demais, o tolo faz promessas e não cumpre, o tolo faz tudo de errado. E tudo que só faz mal para ele mesmo. Então a sabedoria, né, como fala em Provérbios, que a gente deve buscar como quem busca ouro, como quem busca prata, é realmente algo muito importante para nós. Eu acho muito lindo isso, né, porque Deus ele se preocupa com a nossa reputação. Ele se preocupa com todos os detalhes da nossa vida, desde a nossa reputação até o nosso pão de cada dia, enfim, Deus ele se preocupa. Capítulos 8, 9, 10 e 11 continua citando sobre a sabedoria, sobre a ira, sobre não falar mal das pessoas. Eu acredito que ele vai seguindo, né, essa linha de pensamento e de conselho ao longo dos outros capítulos também. Mas no capítulo 7 ele começa a falar sobre você falar mal dos outros, né? Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Então eu achei muito interessante, né? Tipo, esse choque de realidade que ele dá nas pessoas. Porque, querendo ou não, a nossa mágoa contra as pessoas, ela vem muito de uma raiz de orgulho e ela vem muito de uma raiz de eu sou perfeito, eu sou santo, né? Eu não mereço isso. Quando a gente guarda mágoa contra alguém, é basicamente a gente pensando assim, cara, eu não merecia, né? O nosso orgulho, o nosso ego ferido, pensando, eu não merecia que tivessem feito isso comigo. Mas é que ele traz esse choque de realidade, sabe? Você fica chateado porque falam mal de você e dá tanta atenção para aquilo, mas você mesmo já falou mal de alguém, você mesmo já foi falso, destratou uma pessoa, enfim, você já fez, você sabe aí na sua casa as atrocidades que você fez. E ninguém é santo, ninguém é perfeito, ninguém tá livre disso, sabe? Aqui não é uma desculpa pra você ser falso, mas na verdade é um conselho pra você se lembrar. Quando você for ofendido, você lembrar que você já ofendeu muito outras pessoas, né? Pode não ter sido aquela pessoa, mas você já ofendeu outras pessoas, já falou mal de outras pessoas, já errou com outras pessoas em algum momento da sua vida. Mas também, quando você pensar em ofender alguém, você lembrar como você se sentiu quando isso aconteceu com você. A gente sempre ter esse cuidado, né? De que se a gente não quer ser tratado de uma forma, se a gente não quer ser destratado, a gente não deve fazer o mesmo com as pessoas. E nós, como cristãos, né, a gente deve dar o exemplo, né? A gente deve ter essa atitude irrepreensível diante das situações da nossa vida e tudo, né? Nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Então não tem como a gente ser um crente fofoqueiro, crente que fala mal dos outros. E aí os últimos dois capítulos, o 11 e o 12, falam aos jovens. Fala meio que o resumo de tudo isso, da conclusão do livro. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará o julgamento. Afaste o seu coração da ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. E aí no capítulo 12, ele continua esse conselho aos jovens, né? Lembre do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam seus olhos, enfim. Ele começa a falar sobre você lembrar de Deus, né? Nos dias ainda da sua juventude. Conclusão. Agora que já se ouviu tudo, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará o julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. É basicamente essa conclusão do livro de Eclesiastes. E nós devemos temer a Deus. Todos esses conselhos básicos, mas que muitas vezes a gente se esquece. É meio que chegar nesse meio termo de se alegrar com Deus e de lembrar
de Deus em todos os seus dias. Que você lembre de Deus e que você coloque Ele em primeiro lugar. Que você tenha atitudes, busque por sabedoria e tenha atitudes de uma pessoa que tem Deus na vida, né? Uma pessoa que se deixa ser trabalhada e moldada por Deus. Eu acho que Eclesiastes, ele nos ensina isso. É meio que, tipo assim, uma grande reflexão sobre a vida, sobre como nós estamos vivendo a nossa vida. Com esse livro, assim, a gente aprende a realmente estar sempre ciente do que é a vida. A vida é uma maravilha. É que Deus, ele nos deu a vida como uma dádiva, como um presente. Que a vida deve ser, sim, celebrada. Que a vida deve ser bem vivida. Mas que também a gente tem as nossas responsabilidades. A gente tem os momentos difíceis. A gente tem a responsabilidade com o nosso próximo, da forma que a gente trata as pessoas ao nosso redor. Que tudo isso deve ser buscado diante de Deus. Esse foi o vídeo de Eclesiastes. Mais um livro para conta de leitura. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém, deixa o seu like e eu vou deixar a playlist linkada aqui embaixo e aqui no final do vídeo da leitura dos outros livros da Bíblia que eu já li, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!